A partir de agora, eu comecei a gravar a nossa aula, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso PowerPoint. Como eu estava falando, a gente vai ter a nossa aula ao vivo através do Microsoft Teams, né? Vai ser no modelo que a gente já estava utilizando antes, só que com a nova plataforma, para nos auxiliar. Então, a disciplina da segunda-feira é análise de amplificadores, e hoje teremos a nossa primeira aula. Antes da gente começar propriamente a aula de hoje, eu queria reforçar com vocês algumas regrinhas, né, que a escola está adotando, está colocando, algumas regrinhas para o uso do Microsoft Teams. Como? Não sei se vocês já leram. Alguém já leu? Pode responder, pode ligar o microfone e responder. Eu li meio que por cima. Tá bom, então vamos ver juntos agora. Alunos deverão ingressar apenas nas aulas, reuniões, né, abertas por educadores, ou seja, vocês só devem entrar nas aulas que os professores criarem. Se existir alguma outra sala paralela, por favor, não entrem, porque a finalidade do Teams na Evolute é apenas para aula, né? Então, eu acho que isso é bem tranquilo com vocês, são bem conscientes. Uma outra regra é que, uma vez que finalizada a aula, o aluno ele deverá sair dela, caso ela ainda esteja ativa. Aula aqui. Alguém desliga o microfone aí, por favor. Jonas. Pronto. O aluno ele deverá sair da sala, por quê? Nossa horário de aula será das 7 até as 22 horas, só que a nossa aula ao vivo ela irá durar enquanto tiver interação. Então, vai ser nosso padrão. Eu vou dar o conteúdo da aula, depois vou passar o exercício proposto, e quem concluir pode sair da aula sem problema, tá bom? Então, não permaneçam na sala caso vocês já tenham terminado a atividade. A terceira regrinha, o uso da ferramenta é de uso exclusivo para a participação da aula online, isso está bem claro, né? Os educadores poderão ser os educandos, ou seja, os alunos, poderão ser advertidos quanto à remoção de recursos dos serviços do Teams, caso o seu uso seja utilizado de forma incorreta, tais como compartilhamento de memes, piadas, conteúdo impróprio. Ou seja, aquele nosso bate-papo ali vai ser utilizado exclusivamente para as aulas, então não é permitido nenhum outro tipo de conversa paralela ou até mesmo piada, meme, né? Aqui, outro ponto. Os educandos, novamente os alunos, não deverão criar grupos paralelos dentro das suas salas de aula. Caso não tenham sido criados, eles serão removidos. Não está claro. Os educandos não poderão ativar ou desativar o recurso de áudio dele, nem do professor, por favor. Não desative, não fiquem brincando aí nessa barrinha de ferramenta. Só ativem o seu microfone, né, não do amigo, nem do meu. Só quando eu solicitar alguma pergunta, vocês tiverem alguma dúvida e eu permitir, né? Para a gente acabar não atrapalhando a aula. Então, não mexam no recurso de áudio. Os educandos deverão ter a mesma postura e disciplina adotada no colégio e dentro da sala de aula, porque, querendo ou não, ainda é a nossa aula aqui, tudo bem? Cada um está no conforto da sua casa, mas é a nossa aula online. Os educandos deverão ser pontuais no ingresso das aulas. De manhã, inicia às 8 horas da manhã, e à noite, às 7 horas da noite, tudo bem? Então, a gente vai evitar esse atraso para não acabar atrapalhando o nosso desenvolvimento, tudo bem? Porque a gente também não vai poder estender muito. Os educandos, por último ponto, né, deverão responder a chamada assim que o educador dê início ao procedimento, sendo ele no começo ou no final da aula. Na nossa aula ao vivo, é solicitado que a gente faça uma chamada para ver se vocês estão participando, entendeu? Então, assim que eu iniciar a chamada, que pode ser no início ou no final, vocês deverão responder para mostrar que estão presentes, tudo bem? Então, todos entenderam essa parte ou tem alguma dúvida? Sim. Entendeu? Sim. Uhum. Sim. Então, Confere. Confere? Pronto. Então, vamos lá. A gente vai criar aqui uma regrinha nossa, são as nossas regrinhas de boa convivência, que também só reforçando os pontos que a gente vai achar principal para a gente ter uma boa aula aqui, para não atrapalhar nada. Primeiro é a pontualidade. Então, 7 horas em ponto, eu estarei iniciando aqui a aula ao vivo e vocês podem ingressar. Então, a gente vai ter a nossa aula, o nosso conteúdo teórico, exercício e tudo, e depois finaliza. Como eu falei, quem já tiver concluído, pode sair da aula sem problema nenhum. Quem não tiver concluído, a gente tem até as 22 horas para estar tirando dúvida,
ou qualquer outro, tipo, se tiver dúvida do conteúdo, ou dúvida do exercício que for proposto, a gente vai ter até as 22 horas para tirar essas dúvidas, tá bom? Então, vestimenta adequada, apesar que vocês não estão com as câmeras ligadas, né? Mas caso queiram utilizar a câmera, então a vestimenta deve ser adequada, até porque aqui é uma aula ao vivo, mas é como se a gente estivesse na escola da mesma forma, então tem que se portar da mesma forma como se estivesse presencialmente. O terceiro ponto é iniciar a aula com o microfone desativado. Como eu falei para vocês, eu só vou pedir para que vocês me respondam se estão me ouvindo, né, caso dê algum problema com o meu microfone, mas em seguida vocês já desativem, até porque essa aula está sendo gravada, para que outros alunos da turma de vocês, se porventura vocês um dia não puderem de jeito nenhum estar na aula ao vivo, essa aula vai estar gravada e vocês vão conseguir assistir. Então, se tiver muito ruído de microfone, quem for assistir a aula depois não vai entender bem, né? Então, só por isso. E uma outra, e o último ponto, mas não muito importante, né? Não menos importante, é levantar a mão quando tiver dúvidas. Vocês perceberam aí na barrinha de vocês que tem uma mãozinha? Vocês chegaram a perceber? Deixa eu marcar aqui, ó, com o meu computador. Essa mãozinha que vocês chegaram a ver na barra de ferramenta? Sim. Chegaram a ver? Pronto. Sempre que tiverem uma dúvida, vocês cliquem aqui, ele vai ficar com a mãozinha levantada e eu vou permitir que vocês falem, façam a pergunta, ou seja, ative o microfone, né? Para que a gente não tenha nenhum probleminha antes. Tipo, ficar várias pessoas falando ao mesmo tempo, por exemplo, tá bom? Ou até mesmo se eu estiver falando algo e acabar atrapalhando o raciocínio. Mas é só por isso, para a gente ter uma boa convivência, que isso é tranquilo, né? Alguma dúvida com relação a isso? Não. Não. Então vamos lá. De boa. Boa. Vocês estão bem? Bem? Todo mundo tranquilo, né? Todo mundo no conforto da sua casa? Sim. Vamos lá. O conteúdo da aula de hoje, a nossa aula 1, vai ser a apresentação dos critérios de avaliação, ou seja, eu vou falar para vocês como serão as nossas avaliações nesse bimestre, os conceitos fundamentais sobre amplificadores operacionais, a simbologia, a descrição básica de um AOP, que é a mesma coisa que amplificador operacional, e o modo de funcionamento básico. Então, a aula hoje vai ser mais conceitos, coisas mais básicas, tá bom? Sobre amplificadores operacionais. A respeito do critério de avaliação, lembra que no outro bimestre a gente adotou o quê? Toda aula teria uma atividade, e essa atividade é pontuada. Da mesma forma, a gente vai fazer agora nesse bimestre. Então, teremos as 3 avaliações oficiais mesmo, nota 1, 2 e 3, só que cada aula, como eu falei, terá uma atividade. E essas atividades, exemplo, nossa primeira nota, a aula de hoje vai ter uma atividade que vocês vão responder e eu vou pontuar essa atividade. Na próxima aula, terá uma outra atividade no final da aula e eu também vou pontuar. Na terceira aula, a gente tem nossa primeira avaliação. Então, as 2 notas das atividades mais a nota da avaliação irá compor a nossa primeira nota, tudo bem? Que seria a nossa AV1. Será a nossa nota da AV1. Ficou claro para todo mundo isso? Tem um cálculozinho aqui matemático, mas não precisa entender. Isso aqui é o que eu vou colocar na minha planilha para calcular a nota de vocês. Então, lembrem, cada aula vai ter uma atividade no final da aula, que isso não é novidade para vocês. E essas atividades feitas em sala valem 50% da nota. O outro 50% da nota é a nossa atividade lá que a gente vai fazer oficial, como a gente está habituado a fazer, tá bom? E isso será feito com todas as outras 2 notas. Então, as 3 notas serão somadas e divididas por 3 para somar a nossa média do bimestre, tá bom? Tem alguém que ficou com dúvida com relação a isso? Não. Não. Tá bom. É bom que esse bimestre é todo mundo esperto, ninguém tem dúvida. Vamos lá. Conceito fundamental, né? Qual é a definição do amplificador operacional? O amplificador operacional, ou ele também chamado de AOP, ou vocês podem escutar também AMPIOP. É a mesma coisa, é amplificador operacional. Ele é um amplificador multi-estágio, ou seja, amplifica em vários estágios, com entrada diferencial. Lembra que lá que em matemática diferencial é a diferença, né? A subtração entre uma coisa e outra. Então, entrada diferencial, cujas características se aproximam das de um amplificador ideal.
Depois a gente vai entender direitinho quais são essas características de um amplificador ideal. Aí vocês vão entender melhor. Mas o que é um amplificador operacional? Quando vocês escutam a palavra amplificador, vocês pensam no quê? Pode ligar o microfone. Amplificador, som, É, alto-falante. isso. É algo que vai amplificar, que vai, de certa forma, aumentar, né, o seu sinal. Então, Uhum. a maior aplicação, depois a gente vai ver que é exatamente isso, mas é sempre algo que vai amplificar. E existe na eletrônica um componente, que é o nosso amplificador operacional, que ele vai ser montado no circuito, e um dos propósitos dele é esse, amplificar sinais. Ficou clara essa questão desse conceito fundamental? Essa é mais a definição. Ficou claro para vocês? Sim. 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 E essa é a nossa simbologia. Se vocês lembrarem lá do nosso diodo, ele parece um diodo, mas não é. Ele é só um triângulo. A gente está vendo aqui. Vocês conseguem ver o meu laser vermelho? Consegue. Pronto, ótimo. Sim. Ele é esse triângulo aqui, ó, a simbologia, que tem duas entradas. E por que entradas diferenciais, né? Estão vendo aqui que tem um mais e um menos. Depois vocês vão ver uma fórmula bem simples que eu vou entender por que esse diferencial. Mas vocês podem encontrar essa simbologia assim, com as minhas duas entradas, que esse, quando tem um menos é a entrada inversora. Lembra lá, o sinal menos na matemática é sempre o sinal que vai inverter algo, né? Então, sempre que você vê um menos nesse amplificador, você vai lembrar, opa, é uma entrada inversora. E sempre que você vê aqui o maisinho, que é o nosso V+, que é a entrada não inversora. E a sua saída, que chamamos de V0, que é de output. Ou vocês podem também encontrar ele assim. O que muda daqui para cá? Aqui, em vez de chamar de V- e V+, ele chamou de V1 e V2, mas no amplificador você ainda vai ver o mais e o menos. O mais é de quê? Não inversora, e o menos inversora. Da mesma forma, tem a saída aqui, VO, e aqui ele está representando a alimentação, ou seja, é a alimentaçãozinha que eu vou colocar no meu chip. Vai ser o mais VCC e o menos VCC, ou seja, eu vou alimentar o meu chip com a tensão contínua, onde o meu positivo da fonte vai ter um pino lá para alimentar, e o negativo da fonte também vai ter um pino para ser alimentado. Tudo bem? Ficou claro isso? Sim. Tem alguma dúvida? Pronto. Sim. Essas são as simbologias básicas que vocês vão encontrar no nosso circuito. E o encapsulamento típico dele, ele pode conter um amp-op ou dois, que é chamado de DIP ou dual DIP, tudo bem? É tipo um amplificador dentro ou dois. Tipo, dual amp-op de 8 pinos e aqui também 8 pinos. Quando eu tenho apenas um amplificador dentro desse encapsulamento de 8 pinos, o primeiro, o oitavo e o quinto pino, por enquanto, vocês não vão considerar. Então, sempre que eu tiver apenas um amplificador ali dentro, pelo código do componente, vocês vão ver o datasheet e vai saber se tem apenas um amplificador ou dois. Esses são os encapsulamentos usuais, né? Então, você vai se importar com o quê? Com o pino 2 e o pino 3. O pino 2, sempre que eu tenho menos, é a minha porta o quê? Que a gente acabou de falar. Vocês lembram? É a porta E eu esqueci. inversora. Inversora. Lembra, menos inverte o sinal. Então, inversora. Então, sempre que eu tiver o menos aqui, inversora. E a outra, inversora. Então, o pino 2 é responsável, está interligado lá no meu amp-op, ou no meu amplificador operacional, na porta inversora, e o meu pino 3 na porta não inversora. E onde é que está a saída? Aqui no meu pino 6, que é output, tudo bem? E a alimentação desse chip será feita pelo pino 7, com o mais VCC, e o pino 4 com o menos VCC, tudo bem? Da mesma forma, se eu tiver dois amplificadores operacionais no mesmo encapsulamento, eu vou ter aqui o pino 1, agora ele vai ser utilizado, ele é o quê? Ele é a saída do meu primeiro amplificador. O pino 2 agora ele é o quê aqui? Ele é a porta inversora ou não inversora? Inversora. Isso, perfeito. Inversora. Isso. E o nosso pino 3 é a porta? Não inversora. Não, inversora. Isso. Então, no nosso dual amp-op, ele vai ter no pino 1 aqui a saída, o pino 2 a porta não inversora desse primeiro amplificador,
O pino 3, a porta não inversora desse primeiro amplificador. No 4, a alimentação aqui negativa. No 8, a alimentação positiva. Da mesma forma que a gente vai ter o outro amplificador, saída, que é a saída do triângulozinho aqui, ó. Pino 7, entrada inversora, pino 6, entrada não inversora, pino 5. Ficou claro para todo mundo? Sim. 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 O nosso amplificador pode conter um ou dois, sempre duas entradas e apenas uma saída. Vamos para o próximo ponto. Pronto. E o nosso circuito equivalente amplificado do amplificador de tensão é isso aqui. Mas vamos explicar o porquê. Dentro desse amplificador hoje, existem muitos transistores. Acho que vocês lembram um pouquinho do que é transistores, né? Isso é basicamente aquele componentezinho eletrônico que a gente usa na função básica para chavear ou para amplificar um sinal. Basicamente, a gente utiliza o inversor para isso, o transistor para isso. Então, o nosso circuito simplificado é esse, onde eu tenho a minha portinha aqui inversora, né? A não inversora e a saída. Na minha porta inversora, a corrente ele está mostrando aqui, ó, 0. E na não inversora, também corrente 0. A gente vai entender melhor isso quando a gente vê as características de um amplificador ideal. Aí vocês vão entender por que essa corrente aqui ela é 0 na entrada desse componente. Tudo bem? Então, vamos lá. As características ideais de um APIOP são, uma delas, as 4 delas principais eu trouxe para vocês, que é impedância de entrada infinita. Não sei se vocês lembram o que é impedância, mas para simplificar, vamos colocar que é uma resistência. Lembra lá do resistor? Então, se eu tenho um resistor que ele é muito grande, ou seja, ele vai tender ao infinito, não vai passar corrente nenhuma ali, né? Vocês concordam? Sim. Sim. Então, por isso que essa nossa corrente, ela é 0, que é como se eu tivesse um grande resistor ali na entrada, é como se o meu pino aqui, do meu ampiop, estivesse com um resistor bem grande a ponto de não passar corrente nenhuma ali. Então, as duas entradas aqui, ela vai ter impedância de entrada infinita, ou seja, uma resistência muito alta. Já na saída, a impedância de saída é nula. Se entrada de impedância infinita é uma resistência muito grande, impedância de saída nula, ou seja, nula é 0, quer dizer que eu não tenho resistência nenhuma ali. Resistência nenhuma é como se eu tivesse um fio conectado à minha saída. Isso é supostamente, né? Não quer dizer que tenha exatamente um fio ali, mas é como se eu não tivesse resistência nenhuma. Então, para um amplificador ideal, a nossa resistência de entrada teria que ser muito alta, a ponto que a nossa corrente seria 0, e a nossa saída seria com a resistência tão baixinha que essa impedância seria nula. Tudo bem? Um outro ponto importante é o ganho de tensão infinito. A gente vai depois, acho que na próxima aula que a gente conversa um pouquinho sobre ganho de tensão. Mas só observem esse terceiro ponto, que é ganho de tensão infinito. E o último ponto, mas não menos importante, que é a insensibilidade à temperatura. A gente sabe que qualquer dispositivo, né, eletrônico, se você variar a temperatura, se você colocar esse componente no ambiente muito quente ou muito frio, ele vai variar a sua característica, né? Ele tem uma sensibilidade à temperatura. Então, um amplificador ideal, ele não deveria ter sensibilidade à temperatura, ou seja, insensibilidade, ele deveria ser insensível a essa variação de temperatura. Tudo bem? Vocês conseguiram entender esses 3 pontos? Tranquilo? 4 pontos, né? Sim. Pronto. Sim. Então, vamos lá. Uma descrição básica do ampiop. O amplificador operacional, ele possui 2 entradas, como a gente viu, e uma saída. E possui um valor múltiplo da diferença entre 2 entradas, ou seja, um valor múltiplo é um valor que eu vou multiplicar pela diferença, ou seja, a diferença é a subtração entre aquelas 2 entradas. E esse número múltiplo a gente chama de fator A, que é nada mais que o ganho do amplificador. Ou seja, é basicamente essa nossa fórmula aqui, ó. VO, se vocês lembrarem, é a nossa saída, né? Tensão de output, lá no amplificador. O A aqui vai ser um número constante que a gente vai multiplicar, que é o ganho desse amplificador. O ganho, ou seja, a capacidade que ele tem de aumentar aquele sinal, né? O ganho da amplificação. Nosso V+, que é a nossa portinha o quê? Inversora ou não inversora? Não inversora. Perfeito. A nossa
tensão aqui na portinha não inversora, subtraído da tensão na portinha inversora. A fórmula é bem simples, né? Então, não tem muito mistério. É uma fórmula bem simples mesmo. E como a gente já conversou um pouco até no início, né? Quais são as aplicações para o AOP, ou amplificador operacional? É muito difícil a gente contar todas as aplicações que vai ter para esse componente, né? Ele realmente é incrível. Mas a gente pode dizer que ele está presente na maioria dos equipamentos, sistema de controle, ou seja, automação, instrumentação nuclear, petroquímicas, equipamento médico, computadores, ou simplesmente, como a gente viu, nos alto-falantes. Acho que para a gente, como técnico, uma das aplicações mais usuais é no amplificador. Por exemplo, se você quiser montar um circuito bem básico para você amplificar um sinal do seu celular, ou seja, fazer um caixinha de alto-falante, você vai utilizar um amplificador operacional. Então, essa é uma das nossas... Deixa eu tomar um pouco de água. Uma das nossas principais aplicações. Vocês conseguem pensar mais alguma outra aplicação que amplifica um sinal? Ou essa é realmente a mais clássica na mente? Consegue? Acho que esse é o mais comum, né? Roteador Wi-Fi não tem nada a ver, né? Tem? Tem o nosso roteador não, mas lembra daquele repetidor, que ele vai amplificar o sinal do... Isso, ele vai pegar o seu sinal lá e amplificar, bem entendeu? Então, e o nosso sinal, ele pode ser tanto a voz, né, como um sinal que você colocou agora de Wi-Fi, então, são infinitos sinais que você pode amplificar, ou seja, que você quer aumentar a intensidade, você tem um sinal pequeno e você quer aumentar a intensidade daquele sinal, tudo bem? Mas a gente vai ver depois bastante aplicação, circuito, então isso é, por enquanto, é mais para vocês conseguirem associar esse componente eletrônico com o que a gente utiliza no dia a dia, tá bom? E o histórico, né, do amplificador operacional. Os primeiros AOP, que normalmente vocês vão escutar muito eu chamando de AMP-OP, porque foi assim que eu aprendi lá muitos anos atrás no meu curso técnico. Então, agora eles chamam de AOP, só que na minha cabeça ainda está AMP-OP. Então, não estranhe se eu chamar de AMP-OP, não como está escrito aqui AOP. Então, os primeiros AMP-OPs, eles foram desenvolvidos na década de 40, ou seja, faz muito tempo, através de válvulas. Se vocês não lembram, se vocês nunca chegaram a ver nem na internet, as válvulas são esses dispositivos aqui eletrônicos, que eles eram de vidros. Imagina, a gente tinha aquelas TVs de tubo, não sei se vocês chegaram a ver alguma, e tinham esses equipamentos dentro dessa TV. Imagina você ter que transportar um equipamento com um dispositivo, né, um componente eletrônico que é extremamente sensível. Porque se você derrubasse ou esbarrasse em alguma coisa, acabou, quebrou, né? Então, é um dispositivo que era extremamente sensível, mas era muito utilizado, a aplicação era infinita. E eles foram os antecessores do nosso transistor. Vocês chegaram a ver o transistor. E, basicamente, como ele era antes do transistor, né, o transistor substituiu ele, a função dele era basicamente chavear, fazer chaveamento, né, e amplificar sinal também. Então, mas era um equipamento bastante ruim, né, só que era o que a gente tinha na época. Essas válvulas, elas eram utilizadas no nosso amplificadores lá na década de 40, que era o que a gente tinha. Mas com o surgimento do transistor, na década de 50, que foi possível evoluir o AMP-OP. Evoluir em vários aspectos, em robustez e também no tamanho, porque imagina, essa válvula era imensa. Imagina você colocar várias válvulas para amplificar um sinal, o circuito ia ficar absurdamente grande. Então, teve essa evolução no tamanho dos circuitos e também na resistência. Você sabe que é bastante difícil você conseguir quebrar um transistor caindo, né? A não ser que você quebre a perninha lá, o terminal do transistor, ou aplicando tensão acima ou corrente acima do limite suportado, né? Mas isso foi uma evolução bastante grande. Porém, foi na década de 60, com o surgimento dos circuitos integrados, ou seja, o nosso circuito aqui encapsulado, que a gente pôde evoluir de verdade com o amplificador operacional, porque a gente conseguiu reduzir ainda mais o tamanho
desse amplificador e também, consequentemente, a capacidade de processamento, ou seja, vai ser mais rápido que você vai conseguir a resposta no seu circuito. Então, existiram várias empresas. Uma das empresas bastante conhecida é a Fairchild Semiconductor, que ela lançou seu primeiro amp-op monolítico, que é o Micro-A 702. Ela lançou em 1963. Então, ela foi a pioneira nessa questão da criação dos amplificadores operacionais. Também, contudo, ela conseguiu desenvolver depois o micro... Aqui. Ela conseguiu desenvolver esse amplificador operacional que teve bastante problema, como baixa resistência de entrada. Lembra, o nosso amplificador operacional, o ideal é que ele tenha o quê? Uma alta resistência de entrada. E esse amplificador, ele tinha essa desvantagem que ele tinha baixa resistência, então ele estava longe do ideal. Baixo ganho, que a gente também viu que o ganho deve ser tendido ao infinito, e alta sensibilidade ao ruído. Imagina você ter que amplificar um sinal como o de um alto-falante, e qualquer ruído diferente ou externo vai interferir naquele sinal. Ou seja, você não vai conseguir construir um equipamento com qualidade. Então, esse Micro-A 702 era o que a gente tinha em 1963, mas não era o ideal devido a essas desvantagens que ele tinha, esses problemas, né? E ele também tinha um detalhe, ele necessitava de alimentação, lembra lá do nosso V+, V-, e essa alimentação tinha que ser diferenciada. Ou seja, por exemplo, aqui, menos 6 volts e mais 12 volts. Ou seja, você não conseguia colocar apenas uma fonte de alimentação no seu circuito. Você tinha que colocar duas fontes. Uma fonte lá de 12, onde você alimentaria a parte positiva, e outra fonte de menos de 6, onde você colocaria a parte negativa. Ou seja, como se você tivesse que ter dois carregadores, né? Por exemplo, você vai carregar o seu celular. Você teria que ter dois carregadores para carregar um equipamento. Não fazia sentido nenhum. Então, devido a esses diversos problemas que teve esse amp-op, eles foram desenvolvendo outros, melhorando, né? Então, foi então que ele, com sua equipe, em 1965, fez o Micro-A 709. E esse último, ou seja, o 709, ele foi considerado o primeiro amp-op confiável lançado no mercado, porque ele conseguiu atingir as características mais próximas de um amplificador ideal. E, por seguinte, eles desenvolveram também, ou seja, melhorou e construiu o famoso Micro-A 741. Ele foi lançado em 1968 e até hoje, a gente for procurar no mercado para aplicações básicas, esse é o amplificador que a gente utiliza, é o 141 e é o que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Mas, como, consequentemente, teve bastante avanço tecnológico, eles desenvolveram outros amplificadores com tecnologias superiores a essa, contudo, o 741 é o que predomina até hoje no mercado. Mas também temos aqui, como exemplo, o LF, que é da Nacional, 351, e o CA 3140, que é da RCA. Já que a gente falou de código, vamos falar um pouquinho sobre quais os códigos de fabricante e folha de dados, né? O nosso datasheet que existem de amplificadores no mercado hoje. Existem diversos fabricantes de circuito integrado no mundo. E cada fabricante ele vai colocar o seu código. É igual você vai criar um projeto ali e você vai criar o seu código para identificar que aquele componente foi feito pela sua empresa e que se você colocar aquilo ali, procurar o datasheet daquilo, vai estar as características daquele componente, tá bom? Então, sendo assim, é importante que o projetista, né, a gente como técnico, conheça esses diferentes códigos para poder identificar o fabricante e buscar o manual do mesmo, ou seja, o databook, o datasheet, a folha de dados desse equipamento, desse dispositivo eletrônico. Então, eu trouxe para vocês aqui. Vocês conseguem ver essa tabela aí? Conseguem visualizar bem? Sim. Consegue? Sim. Aí eu trouxe aqui para vocês uns fabricantes mais usuais, mais conhecidos que tem no mercado. Aqui, a Fairchild, como eu falei para vocês, que é o Micro-A 741, que é o mais conhecido. A Nacional também tem o LM 741. Se vocês viram em outros circuitos que a gente acabou montando, que vocês montaram na escola, ou em casa, ou na empresa, a gente utiliza muito um fabricante nacional, porque vocês podem ver que tem bastante dispositivo, até transistores, né, que é LM, o regulador de tensão, lembra? O LM, sempre LM, porque é do fabricante nacional.
A gente também tem a fabricante, a Motorola também fabrica esse amplificador operacional, e eles chamam de MC1741. Também tem a RCA, que a gente já mencionou, que é o CA741, Texas, que é o SN741, Segments, que é o SA741, e a Siemens também, que decidiu aqui mudar um pouquinho, né? Mas se você buscar 741 também acha, só que o código oficial da Siemens é TBA221. Então percebam, não muda tanto, né? Muda só a letra. O fabricante ele decide colocar as duas primeiras letras lá para identificar que é daquele fabricante. Mas basicamente eles padronizaram como 741 ou 741, tá bom? Então fica fácil de vocês, se precisarem utilizar um amplificador operacional, só procurar o datasheet ou o databook de 741 e fica tudo mais tranquilo. Então vamos lá, já que a gente falou tanto de 741, eu trouxe para vocês aqui um nosso databook, o nosso datasheet, uma informação de como é esse chip dentro, né? O que a gente vai utilizar nas nossas aulas. Como eu falei, por enquanto, a gente não vai utilizar o pino 1, 8 e 5. Então, o que a gente precisa ter em mente aqui, o pino 2 é a nossa entrada inversora, que tem menos. O nosso pino 3 é a não inversora. O pino 4 tem a nossa alimentação aqui negativa. O pino 6, alimentação positiva. E no pino 6 está a saída. Mas coisas importantes que a gente deve olhar no nosso databook, na nossa folha de dados, que é a tensão de alimentação máxima. Eu não vou poder alimentar aqui, ó, no pino 4 e no pino 7, 30 volts, por exemplo, porque o nosso fabricante está dizendo, o meu chip, no LM741, ele suporta até mais ou menos 22 volts máximo, contínuo, né? Então, se você sabe que se você colocar uma tensão superior a essa, está sujeito a queimar o seu chip, o seu amplificador operacional, porque foi feito teste no laboratório e comprovado que ele suporta até 22 volts. Assim como a potência dissipada é 500 miliwatts, a tensão de entrada diferencial ali deve ser de 30 volts, a temperatura que ele suporta, ou seja, em operação, é de menos 50 a 125, a temperatura de junção, lembra que lá dentro tem transistores, e os nossos transistores têm aquela junção lá, PNP, NPN, ou seja, aquela junção entre os materiais, ela vai até 150 graus. A temperatura de soldagem, isso é muito importante. Se você for soldar o seu amplificador operacional no circuito, você tem que ter noção que você não pode ultrapassar de 260 graus Celsius no máximo 10 segundos, porque você vai queimar o seu CI. Então, e o slew rate, que é o tempo de resposta do seu amplificador operacional, ou seja, quanto maior o tempo de resposta do amplificador, de qualquer chip, né, é maior o tempo de processamento daquele amplificador, daquele chip, daquele processador. E nesse caso aqui, é meio volt por microsegundo, a temperatura de 20 graus Celsius. Lembrando, qualquer componente eletrônico, se a gente variar a temperatura, vai variar as características desse componente. Tudo bem? Eu estou falando bastante, mas vocês conseguiram entender até aqui? Sim. Estou falando rápido Sim. demais? Tá dando para entender? Tá dando sim. Tá dando sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Então, vamos aqui para o nosso modo de funcionamento básico. Qual é o circuito básico do nosso amplificador operacional? Como a gente viu lá, ele tem as duas entradas diferenciais. Então, se são entradas diferenciais, a gente vai colocar tensões diferentes nessa entrada. E temos a nossa saída. Então, vamos ao nosso exemplo. Eu tenho aqui o meu circuito, você já conhece, a nossa entrada não inversora, a entrada inversora. Elas estão sendo alimentadas com a fonte contínua, que é como se fosse uma pilha, uma bateria de 4,75 milivolt. E na nossa entrada não inversora, tem a nossa pilha, bateria de 4,8. Sabendo que ou seja, isso está supondo que esse nosso amplificador operacional, o ganho dele, ou seja, o A lá, é de 1.000, ou 100 mil, né? O nosso ganho. Então, qual seria essa tensão de saída? Agora eu vou minimizar um pouquinho esse slide e vou compartilhar com vocês para a gente fazer junto. Lembra daquela fórmula lá que eu mostrei para vocês? Então, se vocês estão com caderno aí, alguma coisa para poder anotar.
Estão escutando? Eu tô. Sim. Eu Pronto. tô. Sim, eu tô. Sim. Vou minimizar aqui. Vou parar um pouquinho a apresentação. E eu vou compartilhar a telinha aqui para a gente acabar escrevendo juntos. Deixa eu compartilhar para vocês aqui. Vocês conseguem... Deixa eu compartilhar a tela. Vocês conseguem ver minha lousa preta improvisada? Sim. Prontinho. Então, vamos lá. Deixa eu minimizar um pouquinho. Ah, minimizei a tela também, né? Vocês estão conseguindo ver minha tela completa aqui. Então, vamos lá. Se vocês lembrarem da fórmula lá, era VO, né? A nossa tensão de saída, que a gente precisa. Mas antes disso, vamos anotar os dados lá da questão, porque eu também não tenho aqui. Então, vamos lá. Vamos no nosso PowerPoint. Vocês conseguem ver aqui também o circuito? Sim. Pronto. Então, vamos anotar aí no caderno de vocês que a tensão... Primeiro, anotem essa fórmula aqui, que eu vou mostrar para vocês, porque a gente passou no início Aqui. Então, VO é igual a A, que é o nosso ganho, multiplica pela diferença das tensões, né? Que é a primeira tensão, a tensão da nossa porta não inversora, subtraído da nossa tensão na porta inversora. Então, esse é o primeiro ponto. Vocês já conseguiram anotar essa fórmula no caderno? Ou tiraram foto? Sim. Já. Pronto. Já. Então, vamos lá. Não, Aí, conforme que é mesmo? essa fórmula aqui, ó, VO igual a... Consegue ver aqui? Não tô conseguindo ver, não. Não consegue ver? Não. Tá onde? Você tá conseguindo ver a tela aqui do slide? Tô. Tá escrito modo de funcionamento básico. Vocês estão conseguindo ver ou só o... Eu tô conseguindo ver. Eu então, também acho que tô deu conseguindo ver. acho que tá um pouquinho atrasada a imagem para você, deve ser isso. Tá a descrição básica de um AOP? Tá no slide do exemplo 1. Ah, então, peraí, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui a minha lousa, aí você já consegue ver. Só um pouquinho. Ok. Então, vamos lá. É o que a gente tem no nosso... Tá vendo o circuito agora? Modo de funcionamento básico, não tá? Uhum. Eu tô. Ótimo. Então, o que a gente tem de informação aí? A gente tem o nosso V+, então pode anotar aqui que o nosso V+, é igual ao quê? Quanto que vocês acham que é a tensão? 4,75. Isso, 4,75 milivolt, não esquece do milivolt. O nosso V- é 4,8, como vocês já devem ter suposto, milivolt. O nosso ganho foi dado, né, que é de 100 mil. Então, agora basta apenas calcular o VO. Eu vou compartilhar agora a telinha com vocês do meu... Agora vocês conseguem ver o que eu escrevi aqui também? Sim. Sim. Consegue ver Sim. também? Todo mundo? Tá. Uhum. Então, vamos lá. Já que a gente quer saber a tensão de saída, e a gente tem a fórmula, então vamos aplicar 100 mil. Vamos aplicar esses dados que a gente tem na fórmula. Então, VO é igual o ganho. Qual é o valor do nosso ganho? 100 mil. Isso, perfeito. 100 mil. E aí, carinha? Então, Oi. o nosso 100 mil, ele vai ser multiplicado pela diferença da entrada. Então, primeiro a nossa entrada não inversora,
Qual é o valor da de extensão lá? É 4.8, 8 4,75. milivolts. Isso, 4,75 milivolts. Então, 4,75 milivolts. Isso, subtraído da tensão da portinha lá inversora, que é quanto? 4,8. 4,8 milivolts. 4.8. Prontinho. Antes de a gente sair multiplicando, subtraindo, fazendo as operações, vocês lembram que o nosso mili, ele é igual ao quê? 10 a menos 3. Vocês conseguem lembrar? Vocês lembram disso? Sim. Prontinho. Então, ótimo. Então, é o mesmo que 1 dividido por 1000. Então, só essa observação para a gente poder fazer o nosso cálculo. Então, vamos lá. VO. Deixa o nosso ganho de 100.000 aqui separado. Vamos fazer a subtração. A gente pode pegar esse milivolt aqui e esse milivolt e jogar ele para fora, né? Então, vamos fazer assim, ó. 4,75 menos 4,8 e deixar o milivolt aqui fora. Por quê? Ele estando aqui fora, ele é a mesma coisa que está multiplicado por 4,8 e também 4,75. Então, não alterou nada. Só facilita aqui o nosso cálculo para subtração. Então, vamos lá. VO. Vamos deixar o nosso 100.000 ainda quieto aqui. E façam aí no celular de vocês, na calculadora, a subtração de 4,75 subtraído por 4,8. Qual o valor que dá? Deixa eu fazer aqui também junto. 0,5? Isso. 0,5 milivolt. Lembrando, o 100.000 não tem unidade de medida porque é o ganho. É só uma constante lá que a gente vai ser multiplicado. Então, vamos lá, o nosso VO é 100.000 vezes 0,5. E lembram, o milli é o quê? Que a gente acabou de ver aqui. É como se fosse 1 dividido por 1000. Volt. Tá claro para todo mundo até aqui? Sim. Sim. Tranquilo? Então façam isso. Agora multiplique 0,5, ou melhor, divide, né? 0,5 por 1000. Deixa o nosso 100.000 aqui. Então vamos deixar o 100.000 para multiplicar só no final, para não dar confusão. Então aqui é o mesmo que 0,5 dividido por 1000. Qual o valor que vocês acharam? Chegaram a calcular? Alguém calculou? O meu deu 5. Não, dividido por 1000. Então é 0,5 dividido por 1000. Deu quanto? É que você já fez o... Eu entendi o que você já fez. Deu 0,000,5. 3 zeros, né? Isso. Perfeito. Então, agora é só pegar esse valor e a gente vai multiplicar agora por 100.000. Era 100.000 ou 10.000 no exercício. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidinho. É 100.000 mesmo, tá correto. Deixa eu só verificar. O de vocês também deu 5? Sim. Ótimo. Sim. Então, 5 vezes.
que isso quer dizer? A gente fez esse cálculo aqui, né? Passo a passo, que é bem simples, só que como a gente fez no passo a passo, ficou mais detalhado, para que vocês depois possam fazer o exercício proposto. Mas ele pode ser bem mais rápido. Se vocês quiserem fazer direto na calculadora, apenas basta colocar aqui a fórmula, colocar o ganho, a diferença, e pode fazer direto, mas é só para vocês entenderem o que a gente está fazendo. O que a gente viu agora? Viu que a nossa tensão de saída, ela vai ser 5 volts se eu aplicar na entrada não inversora 4,75 e na entrada inversora 4,8. Lembrando que o nosso ganho é de quanto? De 100 mil, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso slide. Então, vou compartilhar de novo com vocês o slide aqui. Vocês conseguem ver o slide? Sim. Sim. Então, aqui, como isso aqui eu vou gravar num PDF, né? Acho que eu já coloquei até para vocês. Aí, se eu não coloquei, eu vou colocar no final da aula esse arquivo em PDF. Eu coloquei a resolução aqui, que pode ser bem simples dessa forma, para que vocês tenham aí para depois lembrar de como fazer e como calcular. Aí, por definição, aqui uma observação, né, sobre esse resultado. Se o valor de A, o fator, o ganho, né, A, for positivo, ou seja, no nosso caso aqui ele é 100 mil, positivo, e a diferença entre V1 e V2 ela for menor que zero, essa saída ela vai ser negativa, como a gente calculou. Olha, a gente deu uma errada aqui, né? 4,75 menos 4,8 vai dar menos 0,05, né? A gente deixa esquecer desse detalhe. Por quê? Aqui. Canetinha, deixa eu botar a canetinha. Esse valor aqui, ele é menor que esse. Logo, o número aqui, ele vai ser o quê? A diferença vai ser negativa. Se vocês colocarem aí na calculadora, vocês vão perceber que vai dar um valor negativo. E esse valor negativo multiplicado por 1000 vai continuar sendo negativo. Então, foi até bom ter colocado essa observação aqui embaixo para lembrar. Mas se minha tensão aqui na entrada positiva, né, não inversora, ela for maior que o da inversora, então vai ser positivo. Mas isso aqui é só um cálculo. Então, só para vocês, para a gente tomar nota e observar esse detalhe. Mas, então, a gente agora fez a parte teórica, né? A gente calculou se eu colocar uma tensão tal na minha porta inversora e não inversora, dependendo do ganho, eu vou ter a minha saída uma determinada tensão. Ou seja, eu vou amplificar o meu sinal. Eu coloquei um sinal bem pequeno aqui, ó, de 4,75 milivolt, ou seja, elevado a menos 3, um sinal bem pequeno, e vou conseguir na minha saída 5 volts. Então, amplifiquei o meu sinal em 100 mil vezes. Mas como é que a gente montaria esse circuitinho, né, para medir lá com o multímetro se a gente estivesse no laboratório? Então, por isso eu trouxe para vocês, acho que vocês já lembram que eu falei uma vez para vocês do Proteus. Vocês chegam a lembrar? Lembram? Sim. Uhum. Pronto, aí agora eu vou abrir o Proteus aqui. Eu disponibilizei para vocês aí na aula o Proteus também é executável, se vocês quiserem colocar no computador. Não precisa instalar nada, é só executar e abrir. Ele é o Proteus Portable. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer. Novamente, eu vou parar aqui e vou espelhar a minha tela para vocês verem como vocês vão executar. Então, vou parar aqui e vou mostrar a minha tela. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Conseguem ver? Não. 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 Deixa eu compartilhar aqui de novo. Que aula? Agora sim. Consegue ver? Pronto. Agora sim. Sim. Agora sim. Prontinho. Vocês conseguem ver o que eu minimizei a tela aqui do PowerPoint, né? Uhum. Isso. Pronto. Então, aqui, ó, no Proteus, eu disponibilizei para vocês esse Proteus aqui. É o Proteus 8.1 Portable. Então, vocês só vão dar 2 cliques aqui e ele vai executar. Talvez demore um pouquinho para carregar, mas isso aí vai variar do computador. Aí, vocês vão chegar nessa tela aqui. Vai abrir o Proteus. Então, vocês vão criar um novo arquivo aqui. Eu acredito que vocês até lembrem um pouco.
gente vai desenhar esse circuito que a gente acabou de ver ele calculando. A gente vai agora medir para ver se na saída realmente é aquela tensão que a gente calculou, né, de 5 volts. Porque nada adianta a gente projetar algo, calcular algo muito bonitinho e na saída ele não apresentar aquele resultado. Então, vocês conseguiram colocar no caderno como era o circuito? Não, pior que eu não coloquei. Então, eu mostro daqui a pouco de novo para vocês. Mas aqui, eu vou dar o nome do meu projeto, por exemplo, aula 1, e vou colocar a data de hoje, 03/08/2020. Só o nome que eu escolhi. Vou deixar salvo em documentos mesmo e vou para o próximo passo. Aqui eu vou criar apenas por padrão, vou colocar uma folha 4, que é uma folhinha de papel de impressora normal. E os demais eu não preciso mexer, não preciso colocar nenhum layout, vou utilizar tudo padrão. Então, só ir dando next e aqui finalizar. Ele vai abrir a nossa tela aqui, né, com um layout padrão, e a gente vai conseguir adicionar os nossos componentes. Vocês chegam a lembrar desse Proteus? Sim. Lembram? Então, se vocês lembrarem aqui, a gente clica no P. E o que a gente vai precisar do nosso circuito? Deixa eu abrir o PowerPoint aqui. O nosso circuito é esse aqui, né? Eu tenho uma fonte com 4,75 mV, a outra fonte com 4,8 mV e o nosso amplificador operacional. Então, a gente vai colocar tudo isso lá no Proteus. Vocês querem tirar uma foto ou anotar isso aí ou nem precisa? Tirei uma foto aqui. Tá bom. Mas isso tudo vai estar em PDF, é só para vocês conseguirem acompanhar agora. Tá bom? Vamos voltar lá no Proteus. Então, aqui é a nossa biblioteca, onde a gente vai encontrar todos os componentes disponíveis no Proteus. Lembra que eu falei que a gente vai utilizar o amplificador operacional 741? Então, se eu digitar 741, ele já vai aparecer aqui o modelo. Mas, para essa aula, vamos utilizar um amplificador operacional padrão. Então, lembra que eu também falei que eu chamo de amp-op? É porque aqui é op-amp. Então, se vocês digitarem isso, também vai ter um amplificador operacional aqui padrão. Vocês podem clicar aqui e vai ter o nosso... Vamos colocar um genérico aqui. Procurar um. Vamos ver se a alimentação, a gente não precisa se preocupar. Então, percebam que vai ter uma lista enorme de amplificadores. E aqui, ó, op-amp, que é o nosso amplificador operacional, só que em inglês fica invertido. Ideal é o nosso amplificador operacional ideal, onde tem as nossas duas entradas, não inversora e inversora, e a saída. Então, é esse mesmo. Se eu der 2 cliques aqui, ele já aparece na minha biblioteca. Ou se eu também der OK, ele já aparece. Deixa eu tomar um pouco de água. E uma outra coisa que a gente vai precisar é da fonte de alimentação. Então, eu vou tirar aqui o filtro, né? E vamos colocar um simulador. Vamos procurar aqui. Um simulador primitivo. Aqui. O nosso simulador primitivo vai ser uma fonte. Então, aqui é a fonte alternada. Vamos caçar aqui a fonte contínua. Fonte contínua, positivo e negativo. Então, 2 cliques em cima. Também adiciona a minha fonte. Então, só preciso basicamente de uma fonte, do amplificador e do terra. Depois eu vou mostrar para vocês onde coloco o terra. Então, se eu fechei lá, volta para minha tela. Clico no meu amplificador operacional e clico aqui. Ele vai arrastar para minha tela. Pronto, aqui está o nosso amplificador padrão. Da mesma coisa a fonte. Eu vou adicionar uma fonte aqui e uma fonte do lado. Para interligar, clica num terminal, clica no outro. Terminal, outro. Então, aqui eu preciso ajustar as minhas fontes. Lembra que aqui ele é padrão e a gente vai precisar ajustar ele de acordo com as características que a gente quer. Então, se eu der 2 cliques em cima do componente, ele vai abrir aqui uma tabelinha, onde eu posso ajustar o ganho, ajustar a tensão positiva, a tensão negativa. Posso fazer vários ajustes. No momento, a gente só vai mexer no ganho, que a gente falou lá que é o quê? 100 mil, então 100 mil são 5 zeros,
Então, para a gente colocar aqui no Proteus, é 1E, que é como se fosse 10 elevado a 5. É dessa forma que o Proteus representa. A tensão de alimentação, vamos deixar 15 volts aqui mesmo, não tem problema. Isso aqui ele vai fazer o quê? Ele vai alimentar a minha saída. Então, se eu botar uma tensão de alimentação de 15, então na minha saída, no máximo vai ter 15 volts. Tudo certo? Entenderam isso? Ou tá meio rápido? Sim. Não, entendi. Entendi. Entendeu? Tô entendendo. Tá ótimo. Sim. Continuar. Então, aqui eu só mexi no ganho. Então, coloquei 5 porque 100 mil. A tensão eu deixei igual, a impedância também da entrada eu deixei igual, a saída tudo igual. Então, dou OK. Já ajustei a minha configuração aqui do meu amplificador. A minha fonte lá, qual era a tensão? Deixa eu olhar aqui. Na minha portinha aqui, não inversora, eu tinha que ter 4 pontos, lembrando, no Proteus ele não aceita vírgula, então é ponto, 4,75 milivolt. Então, o Mzinho é o minúsculo e o V maiúsculo, que é da unidade de medida. Então, 4,75 milivolts. E a outra fonte de tensão, tem que clicar em cima do componente, 4,8 milivolts. Então, feito isso, agora só falta colocar o terra e a nossa saída aqui. Então, para colocar o terra, eu clico aqui nesse ícone que tá vendo duas faixinhas. Você, se não clicar em cima, ele vai aparecer. É terminal mode, ou seja, os terminais comuns. Tem terminal aqui padrão, default, entrada, saída, alimentação e o nosso terra. A gente clica no componente, clica aqui e adiciona um terra na fonte e adiciona um terra na outra fonte. É a mesma coisa que eu ligar esses dois fios aqui e botar um terra só. Mas só para ficar igual ao desenho que a gente viu no exemplo, eu vou colocar os dois terras. E na saída, eu poderia simplesmente colocar um multímetro aqui de cara, né, como se fosse na prática, um multímetro na saída aqui e um multímetro na terra. Ele iria medir a saída. Só que para a gente ficar organizado na caráter de projeto, se eu fosse entregar esse projeto para alguém ler, o ideal é que vocês utilizem sempre um terminalzinho, assim, como se fosse um conector, como se fosse um bornezinho, para ficar organizado. Então, tem o nosso borne aqui, que é uma bolinha, eu vou só inverter, para ele ficar com a bolinha para cá e o pino ligado aqui. Então, para inverter a rotação é aqui, ou simplesmente rebater nessas duas setinhas aqui. Então, rebati e adiciono aqui. Então, aqui tem o meu borne. Agora, eu posso chamar esse borne de VO, que é o que a gente chama a nossa saída, né? Então, feito isso, nosso circuito está muito semelhante ao que a gente calculou. Então, o que falta agora a gente fazer? Medir a tensão de saída para ver se ela realmente está de acordo. Então, eu pego aqui o meu multímetro, pode ver que ele já aparece o multímetro aqui no cantinho esquerdo, o multímetro analógico. Então, eu clico em cima e escolho. Eu posso escolher um osciloscópio, um analisador lógico, vários outros equipamentos que eu teria no meu laboratório. Então, essa é a vantagem do Proteus. Quando você não tem acesso a um laboratório, ou você não quer comprar o componente errado, você monta tudo aqui, testa para ver se vai dar certo, e depois compra e monta o laboratório fisicamente. Então, o que eu preciso aqui? Vai sair uma tensão contínua. Então, eu preciso de um voltímetro aqui de tensão contínua. Então, DC voltímetro. Vou colocar ele aqui. E como eu falei que eu não queria conectar ele direto, eu vou utilizar novamente o meu pininho aqui padrão, default. Então, eu vou colocar ele aqui e um aqui. Não precisa nem colocar aqui, coloco terra. Então, vou colocar um terra embaixo. Vamos conectar. Só organizado, que eu sou muito sistemática, então às vezes eu perco um certo tempo montando circuito por causa disso. Mas vamos lá, muita paciência que vai dar certo. Então vamos lá. Então aqui, o que eu quero medir? Eu quero medir a tensão da saída. Se eu quero medir a tensão da saída, eu vou chamar também de VO. O que esse conector nesse borne faz? Se eu chamar aqui de VO e aqui de VO, é o mesmo que está conectado, entendeu? Então, se eu chamasse aqui de A e aqui de A, é o mesmo que está conectado. Agora, se eu chamar de A e B, ele não identifica que está conectado. Ficou claro isso?
Sim. Sim. Prontinho. Então, Sim. aqui tem o meu multímetro conectado à saída. Agora eu preciso simular. Eu clico aqui no meu play para ele começar a simular o meu circuito. Viram aqui? Dá para ver que dá o nosso menos 5 volts? Dá sim. Prontinho. Sim. Então, ótimo. Todo mundo entendeu, né? Então, esse é o nosso... Ótimo. Então, esse é o nosso funcionamento básico. Entradas diferenciais, qual é o propósito do nosso amplificador. Uma entrada mínima, né, de tensão. Ele amplificou o nosso sinal para ter uma saída de menos 5 volts. Então, com isso, a gente provou que aquele nosso cálculo, ele realmente se aplica na prática, né? Então, feito isso, né, como vocês já estão habituados, depois que a gente resolve um exercício proposto, um exercício em sala, a gente faz o quê? Um exercício proposto. Então, vamos lá, vou voltar a compartilhar com vocês o slide. Então, vocês conseguem ver o slide? Sim. 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 Ótimo. Deixa eu maximizar aqui. Esse foi o nosso exercício. Essa é a resposta. Teve a simulação no Proteus, que eu já deixei aqui também montadinho para vocês verem. E está aqui o nosso exercício proposto. O exercício proposto 1, considere o circuito abaixo. Aqui nós temos uma entrada. Que entrada é essa aqui? Peraí, deixa eu pegar o meu laser aqui, que vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Essa entrada aqui é qual entrada? Inversora. A de cima é qual? Inversora. Não inversor. Não inversora. Inversora Não é inversor. apenas, isso. Então, vamos lá. Nossa entrada não inversora, eu tenho uma fonte de alimentação de 4,75 milivolts. E na inversora, eu tenho uma fonte de 4,66 milivolts. Considerando aqui o mesmo ganho, né? Opa, agora o ganho de 10 mil. Calcule a tensão de saída. Qual vai ser essa tensão? Então, vai lá no caderno, faz o cálculo. E depois, vocês têm acesso ao computador aí ou vocês estão vendo pelo celular? Pelo Eu tô celular. pelo celular. Eu tô pelo celular. Todo mundo pelo celular? Tá bom. Então, por hoje, já que tá todo mundo sem computador, vocês fazem no caderno mesmo. Faz o cálculo bonitinho lá, depois desenha o circuito no caderno e devolve essa atividade. Vocês depois têm acesso ao computador ou isso vai ser só pelo celular mesmo? Isso, Meu eu vou só conseguir pelo fazer celular. pelo computador, pelo celular. Pelo celular. Tá bom. Então faz assim, eu vou propor para vocês calcularem e desenhar no caderno, mas eu sempre vou demonstrar para vocês no circuito, porque fica mais interativo, né? Fica mais interessante vocês verem que o cálculo lá deu certo, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá Então bom. vocês façam isso no caderno. E eu disponibilizei para vocês aí no Teams uma tarefa, né? Vocês vão pegar essa tarefa, fazendo no caderno de vocês, que é esse exercício proposto aqui, vão tirar foto lá e colocar no Teams. Vocês já chegaram a ver essa ferramenta do Tarefas? Não, não vi ainda. Não. Não. Peraí. Deixa eu minimizar aqui um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês o Tarefas. Deixa eu compartilhar minha tela e vocês vão conseguir ver melhor. Tela. Agora vocês conseguem ver minha tela aqui no Teams? Sim. Ótimo. Sim. Se vocês verem aqui, ó, estão vendo tarefas escrito Aham. do lado esquerdo? Para vocês vai estar disponível a tarefa que eu deixei. Ou até mesmo no Equipes. Se você for na aula de hoje, na Equipes, clicar na aula de hoje, vai estar aqui, ó. Eu coloquei umas 6h48. Vai estar exibir tarefa. Você clica em exibir tarefa e vai aparecer a tarefa disponível para vocês. Façam isso e vejam se já está disponível. Tá aqui já. Tá? Pronto. Vocês conseguem Sim. abrir aí certinho e colocar uma foto? Ver se tem a opção de anexar arquivo. No meu tem. Ótimo.
Então, vocês façam isso no caderno e eu vou estar por aqui. Qualquer dúvida, é só chamar, que a gente tira as dúvidas. É basicamente fazer o mesmo cálculo que a gente fez no exercício proposto. Só que dessa vez vai mudar os valores, né? Tá bom? Todo mundo entendeu o exercício proposto? Sim. Sim. Então, só um pouquinho. Deixa eu voltar a compartilhar aqui com vocês o slide. Então, basicamente é isso. Vocês façam esse exercício. Se tiver alguma dúvida, manda aqui no chat do Teams ou manda no grupo mesmo, que pode ser a dúvida de todo mundo, e eu respondo. Aí vocês vão responder por lá, eu vou dar um ok que vocês responderam, e na próxima aula a gente começa essa aula já respondendo da mesma forma. Eu abro aqui a minha lousa para vocês e a gente vai respondendo junto, tá bom? Tá bom. Ok. Tá bom. Então, até mais. Até Bons mais. estudos Até aí pra mais. vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.